Senhor, por esta noite, por este dia. Obrigado, Senhor, porque esta segunda-feira é profética, é o início de um ano de milagres, de um ano de conquista. É a primícia, é um tempo, ó Pai, de resgate, é um tempo, Senhor, onde vamos viver as maravilhas do Senhor, e nós queremos te agradecer, ó Pai. Estamos, Senhor, em nome de Jesus, abrindo o mar hoje, estamos abrindo um mar de possibilidades, um mar, Senhor, de estratégias e de experiências, onde o Senhor vai nos honrar, onde o Senhor vai nos fazer testemunhas do teu poder e da tua glória. Abre as Escrituras para nós, Senhor, revela a tua palavra, para que o teu louvor seja, Senhor, sempre diante dos teus olhos, Senhor, e sempre a glória para ti, Senhor. Seja assim, no nome poderoso de Jesus nós oramos. Amém. 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 Glória a Deus. Abra comigo no livro de Daniel, capítulo 3. Os cultos de segundas-feiras, eles têm uma liturgia diferente, amém? Amém. Porque como a gente faz a pregação com, às vezes necessitamos ter um tempo maior de libertação, então a próxima segunda-feira nós vamos começar em ponto às 8 da noite, amém? Para que a gente tenha um período mais curto de louvor, para termos mais tempo de ministrar a palavra e poder ministrar as pessoas, amém? Amém. Porque vai haver determinados assuntos que a necessidade de ministração é muito maior, necessita-se de mais tempo, né? E aí, para que a gente não perca aí o tempo e ultrapasse muito o nosso tempo de ir embora, amém? Então eu conto com vocês para estar aqui às 8 horas, amém? Para a gente começar no horário certinho. Deus falou muito forte ao meu coração sobre essa passagem. Deus falou para mim que quando nós estamos diante de situações de escolha, de situações onde realmente as nossas forças se esvaem, onde os nossos olhos estão olhando para a direita, para a esquerda, para cima, a gente não vê saída, onde muitas vezes a gente está recebendo um atestado ali médico, um exame que está ali mostrando a pessoa que ela está condenada de morte, ou que ela está com um grave problema de saúde e que os médicos não têm mais o que fazer. Quando uma pessoa ela já olha para todos os lados e ela já usou de todas as suas estratégias humanas para que a sua situação financeira melhore, são nessas horas que o Senhor opera grande libertação em nossas vidas. Amém. São nesses momentos e nessas horas de escolhas muito difíceis. Às vezes a gente não gosta de ter situações extremas em nossas vidas. Ninguém gosta, né? De ter uma experiência extrema, como uma grave doença, como um acidente traumático, como uma perda de um ente querido, ou uma situação onde se esvai mesmo as forças e o chão desaparece. Porém, a Bíblia mostra, e Deus falou muito comigo sobre essa passagem, que Ele mostra forte e poderoso, onde nós vemos os milagres, onde a honra do Senhor vem sobre as nossas vidas, e é operado em nossas vidas a grande libertação que Ele tem para nós. Amém. Amém. São nessas escolhas e nos nossos posicionamentos em Deus, nessas situações de extremo em nossas vidas, que nós nos deparamos e conhecemos mais a Deus e nos fortalecemos mais nele. Amém? Amém. Eu costumo dizer que pessoas e assim, já li relatos e já vi vários testemunhos, pessoas que já tiveram experiências de morte, morreram, mas voltaram. Pessoas que morreram, mas voltaram. Pessoas que viveram uma grave doença, tiveram que passar por um período muito grande de tratamentos e de medicamentos extremos contra o próprio corpo, mas conseguiram se reerguer. Pessoas que perderam a sua família, dizimada, talvez num acidente só sobrou-se uma pessoa. A gente lê testemunhos
coisas, essas pessoas nunca mais foram as mesmas. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Aquelas que se firmaram em Deus e aquelas que encontraram um sentido por tudo aquilo que viveram e uma força sobrenatural nas suas vidas para sobreviver a tudo isso, hoje elas dão muito mais frutos nas suas ações, nas suas atitudes, no seu modo de viver, nas suas as escolhas, do que antes. Do que quando tinha saúde, quando tinha toda a família, quando tinha dinheiro. A gente observa que a própria Bíblia mostra a história de Zaqueu, né? Um homem muito rico, mas ele mesmo prontamente, quando conheceu a Jesus e teve aquela experiência com Jesus, ele teve que escolher. Ele tinha defraudado muitas pessoas, ele tinha machucado muita gente. Talvez ele tivesse destruído muitas famílias por causa das cobranças de impostos, por causa de tantas coisas. E ele teve que assumir, de dividir a sua fortuna com aquelas que ele fez mal, e ainda se ele tivesse defraudado mais alguém, ele disse diante de Jesus: eu restituo 4 vezes mais. Quando nós pensamos em libertação e temos uma experiência com Deus nesse sentido, verdadeiramente nós nos tornamos livres. Nós nos tornamos livres não simplesmente de uma escravidão, mas nos tornamos livres do nosso modo de viver anterior. Porque muitos estão escravos do dinheiro, muitos estão escravos de uma filosofia de vida, muitos estão escravos da sua maneira de pensar, do seu modo de agir, naquilo que quer, naquilo que deseja materialmente. E Deus, quando Ele tem um sonho para mim e para você, quando Deus tem um chamado na nossa vida, e principalmente na nossa família, Deus, a primeira coisa que Ele faz é tirar essas coisas. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta. Quando o povo de Israel, quando o povo hebreu, ele estava no Egito, ele já era um povo escolhido, amém? Amém. Eles já tinham Deus. Eles já tinham ali o selo da promessa. Tanto é que eles, ainda alguns, iam insistindo em contar as histórias, porque eles eram descendentes de Abraão e eles criam naquela promessa. Ficaram por muito tempo escravos porque muitos deles abandonaram a fé. Porém, eles eram ainda do Senhor. Deus se fez forte com eles quando eles estavam lá como escravos? Se fez. Quando Deus ouviu o seu clamor e foi lá buscar Moisés e disse: por causa do clamor dos meus filhos, eu vou te levantar para resgatar o meu povo da mão dos egípcios. E ele se fez forte. A Bíblia diz que o Egito foi dizimado pelo Senhor. O Egito, ele foi destruído em várias áreas, porque cada área do Egito era consagrada a uma potestade demoníaca. Então Deus, quando Ele libertou o seu povo, o que Ele fez? Houve uma libertação. Houve um destronar de cada entidade que movia o modo de pensar dos filhos de Deus, que faziam com que eles eram ilimitados no andar, no construir, no ganhar, e tornava-os ali opressos como escravos. Deus se fez forte, mas Deus não podia mostrar o seu poder e tornar-nos livres ali no Egito? Podia. Mas Deus, quando Ele faz a obra completa na minha vida e na sua vida, não é simplesmente destronar uma potestade, tirar os demônios de atuação na vida da pessoa. Deus quer que a pessoa ande. Deus quer que a pessoa viva uma vida em abundância. Deus quer que a pessoa caminhe em vitória. Deus quer que a pessoa tenha experiências com Ele. Deus quer que a pessoa, na medida que ela vai dando um passo de cada vez, ela tenha posicionamentos em Jesus para conquistar. Amém. 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 Geograficamente, a Bíblia mostra que a distância
Canaã do Egito era pequena, não era grande. Pois o povo ficou 40 anos andando em volta pelo deserto, não porque geograficamente era longe, mas porque eles não se libertavam. Esse é o grave problema da igreja hoje. O povo está dentro da igreja, o povo conhece a Bíblia, vê os poderes do Todo-Poderoso, porém, simplesmente se contentam em Deus se mostrar forte, destronar as potestades, dizer que é pai deles e que eles são filhos de Deus, têm direito à vida eterna, porém, e a vida em abundância? Alô? E a vida em abundância, gente? E a alegria de conquistar? E as experiências com o Senhor a cada dia? E ter um testemunho poderoso a cada dia para contar? Hoje, se você perguntar para qualquer crente, vem aqui e dá um testemunho, a pessoa gagueja. Ah, pastora, mas eu vou falar o quê? Que testemunho que eu vou contar? Misericórdia, Jesus. Nós tínhamos que ter testemunho todos os dias. Amém. E grandes testemunhos, porque o nosso Deus é grande. Aleluia. Amém. Amém. Então, libertação é isso. Quando estamos falando de uma libertação num novo nível, é isso. É Deus não só tirar demônio, é Deus não só falar, ó, quebra vínculos, é não só Deus falar, olha, renega essas maldições, é não só Deus falar, dizime e oferta para ser abençoado, é não só Deus falar, recebe o Espírito Santo para te ajudar, é Deus falar, escuta, tem experiências comigo. Amém. O povo reclamou, e eu vou dizer para você, estar todas as segundas-feiras na igreja para ter uma libertação não é fácil. Porque o povo, só de sair do Egito, caminhar, ficaram questionando. Depois, quando ficaram ali, diante do Mar Vermelho, num beco sem saída, e eles olharam para trás e viram os inimigos, já começaram a dizer: por que nos tiraste do Egito para morrer no deserto? Gente, tem gente crente que ainda fala: porque eu fui aceitar Jesus, agora minha vida está pior do que antes. Misericórdia. Parece que a minha vida virou do avesso agora. Não é que a sua vida virou do avesso, é que agora você tem vida. Amém. Porque quem é zumbi não percebe que é zumbi. Quem está morto não percebe que está morto, gente. Mas quando a gente volta a viver e ter um fôlego de vida, nós começamos a perceber que há problemas na nossa frente. Você já percebeu que um alcoólatra, por mais que ele entenda que ele faz a família sofrer, que ele faz a esposa sofrer, que ele faz os filhos sofrer, e ele está agredindo o corpo dele fisicamente, mesmo assim ele vai para o bar. Quem não enxerga, quem está morto, não vê que está morto. Aparentemente ele acha que a vida dele está bem, está tudo legal. Ainda ele está conseguindo levar. Quantas pessoas estão viciadas em drogas por ano, gente? Desde a sua adolescência são viciados em entorpecentes e hoje são adultos, são casados e trabalham, e essas pessoas ainda dizem: não, eu estou bem, eu ainda trabalho, ganho bem, eu dou conta, só dou uma cheirada no final da semana. Mas quando uma pessoa dessa aceita Jesus, quando verdadeiramente Deus começa a tirá-lo do Egito, tirá-lo da escravidão, é óbvio que ele vai começar a sentir cansaço no corpo, ele vai começar a suar, ele vai começar a ter experiências de um
medo, vai ter sono, vai ter vontade de chorar. Você já percebeu que quem está morto não chora? Você já percebeu que quem está no meio de drogas, eles não choram? Eles se tornam insensíveis, nada mais abate eles. Eles mais magoam as pessoas do que são magoados. Por quê? Porque estão mortos. Jesus está dizendo para nós, queridos, que esse novo tempo de libertação é um novo nível de experiência. É fazer a igreja, fazer o povo de Deus, fazer aqueles que ainda não conhecem a Jesus, a caminhar, a praticar. Amém? Amém. E não simplesmente no primeiro problema dizer, queremos voltar. Morto come? Não. Morto não tem necessidade de comer. Então, quando eles estavam no Egito, eles comiam resto de farinha, só tomavam água quando podia, só comia aquele pão, aquela farinha, aquele negócio misturado com água, sem nada. Eles comiam o resto de comida e para eles viveram lá 400 anos comendo esta comida. Porque morto não come. Vai você que é abençoado por Deus, que já tem experiência com o Senhor, que já foi liberto, que você já está caminhando para conquistar a terra prometida. Vai você comer essas coisas. Você vai falar, nossa, isso aqui não é comida, gente. Foi por isso que o povo começou a dizer, escuta, nós temos fome, nós estamos cansados de comer maná, nós queremos comer coisas diferentes. Não é porque a comida do Egito era melhor, porque morto não come. Se todos que aceitarem a Jesus e começarem a andar no profeta, e começarem a sair do Egito e olhar para trás e falar, glória a Deus que eu não estou mais nesse terreno, não estou mais sobre demônios, não tenho mais demônio no corpo, não tenho mais demônio dominando a minha casa, não tenho mais potestade do ar voando sobre a minha família, não tenho mais que sentir o chicote do diabo, a opressão do diabo, dores nos ossos, dores no corpo, pressões de cabeça e tantas outras coisas. Se o crente começar a entender que os passos que eles estão dando, apesar de difíceis, porque nada é fácil nessa vida, queridos. Acho que a única coisa fácil nessa vida é engordar. Verdade. Jesus! Que ultimamente, só de olhar para o chocolate eu já engordei. Antigamente, a gente falava assim, vamos pegar um bombom, a gente divide em 6. Então, segunda, terça, né, vai ali até sábado, você, né, come. Hoje, você olha para o bombom, pronto. Já vem assim na sua lista, assim, tantas calorias adquiridas. Por isso que a gente não pode nem olhar para a esquerda. Amém? Amém. Nada é fácil nessa vida não, queridos. Se o diabo falar que é fácil, preste atenção. Se o diabo começar a falar no seu ouvido que é fácil determinadas coisas, você pode ter certeza que isso é errado. É pegadinha. É coisa errada. É coisa contra os princípios de Deus. Você pode ter a certeza disso. E o Senhor está dizendo para nós que na medida que vamos dando um passo de cada vez e que vamos nos posicionando em Deus, naquilo que Ele está fazendo, as grandes experiências e grandes libertações Deus vai nos dar. Amém. E aí é que vem, queridos. Porque o maior testemunho é do que Deus te tirou, mas do que Ele está fazendo agora. Você já viu aqueles, não estou desmerecendo, porque glória a Deus por isso, Jesus veio por isso para libertar os cativos, mas tem gente que faz a sua carreira espiritual a vida inteira. Não é um mês, 2 meses, o primeiro ano, o segundo ano da sua vida espiritual, não. A vida inteira ele vai de igreja em igreja testemunhar que ele foi um ex-bruxo. Mas tá bom, você foi um ex-bruxo. E o que você está fazendo agora? Quais são as terras que você conquistou?
você fez. Ele sabe dizer quando ele fazia os pactos com o diabo, quantas velas ele acendia, quantas galinhas ele matava. Ele sabia fazer quantas manditas e não sei o que, quais as potestades que ele trabalhava, como que ele foi liberto. Ele fala tudo isso, mas e aí? O povo do Egito também podia falar isso. Mas qual foi um dos maiores testemunhos do povo do Egito? Depois que eles saíram do Egito, o povo hebreu. O maior testemunho foi quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Qual é a história mais bonita? As 10 pragas ou a abertura do Mar Vermelho? Você gosta de ouvir todo mundo morrendo? Quem é sádico vai falar, não, eu gosto dos piolhos. Eu gosto daquela maior testemunho de vitória dos piolhos entrando, as rãs, entrando em tudo quanto é lado, a morte dos primogênitos. Gente, isso é coisa, não vou dizer essa palavra porque é muito pesada, mas quando Deus nos resgata do fundo do poço, você está no poço é lama, sujeira, então é coisa suja. As maiores experiências, os maiores testemunhos de um crente é pós-exílio, é pós-cativeiro. Amém. Amém? Amém. Então fala para o teu irmão que a sua vida começou hoje. Peniel começou hoje. Ano de milagres, ano de experiências, ano de prática, ano de um passo de cada vez. E cada dia nós teremos um milagre para contar. Amém? Amém? Então vamos lá. Versículo 1 do capítulo 3 de Daniel, que diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Deus começa a dizer aqui nessa passagem que quando vamos viver momentos extremos de escolhas do que verdadeiramente nós queremos, você pode ter certeza que o diabo vai colocar todo o exército muito bem posicionado. Porque ele não quer que eu e você tenha a maior experiência com Deus. Porque um grande testemunho move corações. De gerações em gerações, o povo de Deus foi contando que eles foram libertos dos egípcios porque Deus abriu um mar vermelho. E quando Deus teve que abrir as águas do Jordão, sabe o que eles falavam? Se Deus abriu o mar vermelho, como não abrirá o rio Jordão? Um testemunho apoia o outro. Um testemunho, uma experiência sua vai te deixar você muito bem habilitado, vai te apoiar, vai te sustentar para viver um outro maior. Amém. Amém? Amém. Porque Deus também é um Deus de alegria e brincalhão também. E Deus diz assim para Josué: você vai vencer Jericó. Então um grande milagre vai acontecer, que as águas do Jordão vão se abrir. Porque o povo tinha que se alojar além do rio Jordão, em Gilgal. Amém? E naquele lugar eles teriam que escutar e esperar o comando do Senhor. Amém? Amém. Só que Deus disse para eles isso, e o povo todo se alegrou. Então eles falaram: se Deus abriu o mar vermelho, como não vai abrir o rio Jordão? E aí eles se maravilharam, porque novamente Deus abriu o rio Jordão, passaram em seco, se alojaram no Gilgal. E aí Deus
eles agora têm uma muralha. A muralha se equipará à experiência do Mar Vermelho. O que é um mar à sua frente? Uma muralha. Se Deus não abrisse, eles não tinham como ultrapassar. E o que era Canaã para eles conquistarem? Tinha Jericó no meio. E o que Jericó tinha? Um mar vermelho. Uma muralha. Alô? Não tem jeito, queridos, um passo de cada vez. Quando você estiver acostumado com um milagre, quando você estiver acostumado com a sua libertação, Deus vai falar assim: escuta, tem uma maior aí que eu preciso fazer. Você acha que você conquistou muito? Peraí, tem uma maior que nós precisamos fazer dentro de você. E a gente se surpreende quantas que o Senhor vai tirando de dentro de nós. Mas é para bênção, amém? Amém? E diz aqui que todo o exército, inimigo, estava muito bem posicionado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, e aí vai, que ele tinha levantado. Número 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante, fala assim comigo: no mesmo instante. No mesmo instante. Escuta, pode ter certeza que Deus está preparando para você algo importante. Amém. Amém? Amém? Porque Deus estava de olho não ali em Nabucodonosor, nem nos seus comparsas, nos presidentes. Deus não estava de olho neles não, querido. Sabe por quê? O fim deles já estava marcado. Deus já tinha determinado até que ponto o rei Nabucodonosor ia poder tornar cativo o povo de Deus. O que Deus estava preocupado aqui era formar homens dele. Amém? Formar homens escolhidos dele dentro dessa situação. E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram todos os povos. Fala assim comigo: todos os povos. Todos os povos. Agora repete comigo: a multidão se rende. Se rende. Agora você olha para a pessoa do seu lado e diz para ela: e você? E você? Alô? Porque o povo, quando ele estava diante do Mar Vermelho, a maioria já estava pensando em voltar. E como Deus sabia que o povo ia arregar e ia voltar, Deus colocou os egípcios atrás. E para garantir, que sabia que tem crente que se suicida? Hoje está, hein? Sabe quando você vê um prédio pegando fogo? Qual é o natural? As pessoas tentarem se libertar. Amém? Então vai procurar de alguma forma a escada de incêndio, uma saída. Mas você vê que muitas vezes quando tem um prédio pegando fogo, tem muita gente que... Misericórdia. Pula! Não é verdade? Tem muito crente assim. Nada está dando certo. Tem uma bebê na minha frente. Tem uma mulher
interessante que a Bíblia diz que nenhum dos hebreus entraram nas águas do Mar Vermelho e começaram a nadar, porque esse era o natural. Amém? Amém. Se você sabe que tem que ir para o outro lado, eles iam entrar, não, vamos tentar nadar, vamos tentar fazer alguma coisa. Eles estavam pensando em retroceder. Eles iam tentar chegar diante do, me rendo, me perdoa, eu quero ser escravo de novo. Ou é melhor morrer na mão dos egípcios? Aí o que Deus fez? Colocou uma coluna de fogo. É isso que Deus faz na minha vida e na sua vida. Escuta aqui, eu te tirei de lá, você quer voltar lá de novo? Te põe agora. Além de inimigo para te afrontar, coloca agora uma coluna de fogo. Você vai, anda, vai. Pior que isso, está gravando. Isso que Deus faz com a gente. E é tão verdade que Moisés chegou e falou: vou orar ao Senhor. Senhor, o teu povo, o que vamos fazer? Deus nem deixou ele falar: escuta aqui, ô Moisés, porque clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. É para frente, não é para trás. Não é para voltar aos mesmos atos, não é para voltar à mesma vida, não é para voltar às mesmas atitudes, não é para ser a mesma pessoa. Amém. Vida em abundância. Oh, glória. Amém. Antigamente só mudou a palavra. Antigamente Deus falava assim: eis que tenho para ti uma terra que emana leite e mel. O povo tem uma promessa: vou continuar. É Canaã. Nós vamos ter a nossa terra que emana leite e mel. Hoje Jesus diz: terás uma vida em abundância. Não é o mesmo Deus? É. Nós só não podemos ser igual aos outros. Porque a maioria, fala aqui comigo, a maioria, a multidão se prostra. Amém. A multidão se rende, se prostra. E diz aqui: nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, fala assim comigo, no mesmo instante. A gente acha, Jesus poderoso, eu estou pregando para mim mesma hoje. A gente acha que quando a gente toma uma atitude poderosa em Deus, não é hoje a melhor ministração, é hoje a maior revelação, é hoje que eu vou ser exemplo para os demais. Nessa hora a gente acha que fala assim: nossa, nós vamos agora bombar. No mesmo instante. Era a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Diz que Paulo e Silas estavam andando na rua e ele estava ali pregando o evangelho, estava ali e vinha uma adivinha, vinha uma mulher que era uma adivinhadora, e ela vinha falando para as pessoas: eis que este homem é o homem de Deus. Ela não estava falando mentira nenhuma. Olha, esse homem é verdadeiro, ele é um homem de Deus mesmo. Só que a Bíblia diz que conforme Paulo estava ali juntamente com Silas pregando, o Espírito Santo falou para ele que aquela mulher era uma adivinha, e outras pessoas usavam aquela mulher para ganhar dinheiro. A Bíblia diz que Paulo parou e repreendeu o espírito de adivinhação que estava sobre, dentro daquela mulher, e no mesmo instante aquela mulher foi liberta por Jesus, e os homens que escravizavam aquela mulher para receber dinheiro com as adivinhações forjaram um confronto onde Paulo e Silas foram presos. Talvez numa experiência dessa você fale assim: nossa, que legal, além de estar ali profetizando e falando
Mas fala assim comigo, no mesmo instante. Mesmo instante. Está pronto para a prisão? Quer ter vida abundante? Era a mesma pergunta que Deus falou para o povo de Israel. Está pronto para o deserto? Está pronto para o maná? Está pronto para seguir regras? Está pronto para obedecer? Está pronto para ter uma vida de santidade? Mas se nós olharmos essa passagem, a Bíblia diz que o maior testemunho de Paulo e Silas não foi ter liberto aquela mulher do espírito de admiração, mas o maior testemunho veio, fala assim comigo, veio depois. Veio depois da prisão. Veio depois do posicionamento. A Bíblia diz que eles foram presos, foram açoitados, foram machucados, ficaram presos, mas a Bíblia diz que quando eles estavam na prisão, eles começaram a louvar. E o louvor foi tão grande que as portas se abriram, houve libertação, todo mundo se converteu. Gente, o povo se converteu com louvor. Não precisou ninguém, olha, alguém quer vir à frente? Alguém pode vir aqui que eu vou colocar um pouquinho de óleo na sua testa? Alguém quer aqui declarar Jesus? Não, eles só ouviram os louvores, porque Jesus liberta. Amém? Amém. Mas por que eles conseguiram louvar? Porque houve um posicionamento, uma escolha. Preste atenção, este ano Deus sim vai te proporcionar e me proporcionar muitos no mesmo instante. Amém. Não porque Deus é rancoroso, porque Deus é mau, porque Deus nos quer ver em enrascadas, não porque Deus é Pai, Deus quer nos ver crescer, amadurecer, Deus quer nos ver homens e mulheres muito mais fortes do que ontem. Amém. Amém. Deus não quer que você fique a vida inteira falando, olha, o meu maior testemunho foi quando eu perdi a minha família inteira. Meu maior testemunho foi quando eu fui curada de uma doença incurável. Meu maior testemunho, não, seu maior testemunho vai ser a colheita depois dessas coisas. Porque ninguém aguenta ficar falando um testemunho de dor a vida inteira, gente. Deus não nos levantou para dar testemunhos de dor a vida inteira, mas de vida em abundância. As pessoas precisam saber quem Deus é, quem Jesus é e o que Ele faz em nós. Amém. Não simplesmente um caça-fantasma. É como ontem o pastor falou, muito bem dito aqui, ele disse, se você quer expulsar um demônio, é só você falar em nome de Jesus, sai que ele tem que sair. Amém. Não tem como, é declarado, é escrito, está aqui, sobre o nome de Jesus, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, tem que se render a este nome. Não tem nada maior do que o nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Jesus o Cristo. Porque tem muitos falando que Jesus Cristo tem aqui, tem ali, tem acolá. Não, é Jesus o Cristo. Amém. Amém. E diz aqui que no mesmo instante, depois que a multidão se dobrou, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Você conhece gente bajuladora? É isso. Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto? Porque o diabo, ele é legalista. Quando o diabo quer roubar alguma coisa na sua casa, na sua família ou na sua geração, você pode ter a certeza que ele vai buscar brecha. É como um bom advogado. Quem é bom advogado não fica naquilo que todo mundo sabe. Ele encontra brechas na lei. Ele encontra jurisprudências que nunca ninguém usou. Ele encontra
está dizendo para nós que segunda-feira é tempo de libertação. Março é um tempo de libertação. Porque é na libertação que fechamos as brechas. É na libertação que nos libertamos de uma mente cativa. É na libertação que mudamos as nossas atitudes de quem nós éramos para quem nós somos hoje. É na libertação que forjamos novos projetos. Amém. Começamos a sonhar. É na libertação que a gente começa a respirar, que o nosso coração começa a bater de novo, começa a ter sentido aquilo que estamos fazendo, pensando, agindo. Amém? Amém. E diz aqui: tu, ó rei, fizeste um decreto. Então eles foram direto na legalidade, pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Eu acho interessante, não é à toa nada da Bíblia, principalmente quando Deus fala várias coisas. E esse texto, ele fala todo tipo de instrumento de música. Porque Satanás estava dizendo aqui: tudo que é adoração, tudo que envolve louvor, tudo que envolve a verdadeira adoração, e isso tem que estar centralizado, a adoração para o Deus Nabucodonosor. Por isso que hoje nós temos que entender qual é a verdadeira música e quais os verdadeiros instrumentos que nós usamos para adorar ao Senhor. Amém? Amém. Tem instrumentos proféticos que são usados e foram criados por Deus, como o shofar. O shofar foi um dos primeiros instrumentos proféticos que o povo tocava. Mas hoje quem não sabe fala que é um berrante. Mas ele foi um instrumento profético, tocado há muitos anos atrás. Porém, hoje nós vemos que há alguns instrumentos, e essa semana que eu estive em viagem, eu pude ver, porque assim, esses instrumentos mostram, principalmente quando quer falar de cultura de um país. E eu não sei se você já viu aquele chacoalho assim, eu não sei como é que chama, é tipo uma cumbuca assim, e aí você faz assim, esse negócio assim, e tem umas cordas em volta, umas bolinhas, umas coisas, e aquele instrumento é tocado tipo uma cabaça, né? É tocado na capoeira. Não dá, gente. Não dá para você pegar uma coisa que foi colocada para adoração a outros deuses e você se dobrar a isso. Não dá. Sabia que aquele né? Do Papai Noel, não. É, o berimbau. Mas eu não posso fazer o som. É que quando eu sou engraçada, eu sou mais engraçada aqui. Mas quando se toca, aquele som chama entidade. Eu nunca vi num louvor e aí vai, né? Capaz os bichos se manifestam, né? Talvez seria mais fácil captar, né? Não dá. Como também tem música do mundo que não dá, né, gente? Vai, pega, abaixa, levanta e chacoalha. Não dá. Deus não quer que você chacoalhe nem embaixo, nem em cima. Deus quer só que você dobra o joelho e reza assim. Amém. Amém? O diabo que quer? Chacoalheja em cima, chacoalheja embaixo e abaixo. Vai, devagarinho, vai. Você chega lá. Não é? Agora o crente que faz essas coisas, ele está assim, fala assim comigo, ele está na multidão. Na multidão.
multidão se dobra. E aqui diz assim: qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus, fala assim comigo, há uns. Ah, Jesus, eu preciso estar no meio desses. Amém. Você está no meio desses? Amém. Olha, eu não tinha sentido muita força. É que eles sabem que eles são bafornados. Mas se não fala, há uma multidão de judeus. Porque, na Babilônia estava assim de judeu. No palácio escolhido, a Bíblia diz que só tinha 4. Fala assim comigo, 4. Mas Babilônia estava cheia de judeus. Eles foram levados cativos. Estavam trabalhando, estavam cativos, presos. E a Bíblia diz aqui: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. É tipo assim: Satanás diante de Deus, escuta, tem alguns que o Senhor chamou que não estão fazendo aquilo que o rei quer. E aí? Eles sabiam onde os homens estavam, eles sabiam o que eles estavam fazendo. E por que eles chamavam a atenção? Porque eles eram diferentes. Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Eu estava lendo esse texto e eu falei, poxa, por que Daniel não entrou nessa experiência? Né? Por que Daniel não entrou? Porque era Daniel e os seus 3 amigos. Logo que começa o livro de Daniel, você começa a ver que eles já tiveram que tomar um posicionamento em Deus e não se contaminar com os manjares do rei. Amém? Amém. Mas por que Daniel não entrou nessa experiência? Fala assim comigo: para cada chamado, para cada libertação, tem uma experiência. Daniel foi chamado para ser conselheiro do rei. Daniel foi chamado para ser um profeta, para receber revelação dos fins dos tempos. Daniel foi chamado para interpretar diretamente os sonhos do rei Nabucodonosor. Daniel foi chamado para ser um grande intercessor, para guerrear com principados. Fala assim comigo: principado. Não é demônio ralé, é principado. Da Grécia, da Pérsia. A Bíblia diz em Daniel capítulo 9 que ele guerreou ao ponto de escrever na palavra hoje para lermos e sabermos que ele não tinha mais forças. A Bíblia diz: eu não consigo nem me levantar. Para cada chamado uma experiência. Se ele luta espiritualmente com o principado, no mínimo ele tem que lutar contra leões. Qual é a sua maior luta hoje? É só você olhar a sua luta. Porque tem crente que gosta de luta pequena. Mas luta pequena é conquista pequena. Esses jovens, eles foram colocados num forno. Talvez hoje você fale assim: nossa, foram colocados no forno. E aí Deus termina: 7 vezes mais. Quer alcançar a plenitude de Deus? Qual é o número perfeito? 7. Amém?
enquanto o povo ainda estava reclamando do maná, a maior luta deles era comer maná. Gente, o povo hebreu não ficava doente. O povo hebreu não tinha falta de roupa, que a Bíblia diz que eles não se gastavam as suas roupas. O povo era protegido por Deus. O povo tinha filho após filho, multiplicava, tinha família, tinha alegria. A maior luta deles naquele momento era comer maná. E às vezes nós como crentes estamos lá, Senhor, até quando eu vou comer arroz e ovo? Vou virar uma galinha, um frango daqui a pouco. Não aguento mais comer ovo. Não aguento mais comer essas coisas. Daqui a pouco eu estou virando um rabanete vivo. O tamanho da sua luta é o tamanho da sua vitória. Aquele povo que reclamou do maná entrou na terra prometida? Estou fazendo uma pergunta. Não. Quem entrou na terra prometida? Josué e Caleb. Por quê? Porque nunca Josué e Caleb reclamaram do maná. Não reclamaram do maná, não reclamaram dos inimigos, não reclamaram dos gigantes, não reclamaram dos desafios, não reclamaram. Amém? Amém. Diz aqui que falaram o nome desses homens em versículo 14. Falou Nabucodonosor, ele disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Você tem ouvido das pessoas? Escuta, você está tumultuando. Escuta, você está contra todo mundo. Escuta, você está estragando a brincadeira. Você já ouviu isso? Escuta, você está estragando o clima. Que clima? Que música? Nabucodonosor diz assim: escuta, vocês são três, vocês estão me atrapalhando, porque todos me adoraram. Não estou tendo problema nenhum. É de propósito que vocês estão fazendo isso? E diz aqui: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvir, fala assim comigo: se estáis prontos. Se estáis prontos. É nessa hora que Deus fala assim: e aí, você está pronto? É agora. Quero ver. Vai fechar a boca e deixar de reclamar? Vai parar de querer retroceder? Vai parar de murmurar? Agora, pois, estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E aí? Libertação é isso, queridos, são escolhas. São escolhas. Hoje eu vi no meu zap uma conclamação aí, de que um horário agora à noite, todos iam desligar a televisão e iriam protestar contra a mentira que sai da televisão, a mentira que está acontecendo dos outros. Eu falei, gente, não é mais fácil ir para a igreja? Porque eu não assisto televisão. Eu estou na igreja. A multidão tem que desligar a televisão porque a multidão não está na igreja. Não, essa é segunda, pastor. O dia de ir para a igreja é domingo.
E aí? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Deus, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eu gosto desses homens porque assim, eles não só falaram: olha, ó rei, nos desculpe, nos perdoe, porque nós temos outros princípios. Nós, desde de criança, nós fomos ensinados pelos nossos pais a adorar ao único Deus. Nós temos esses princípios, nós não sabemos fazer essas coisas. Sabe dar um jeitinho de dar uma disfarçada para obedecer às coisas de Deus? Não. Eles disseram: primeira coisa, não te necessitamos responder sobre este negócio. Segunda coisa, nós não vamos nos dobrar à sua estátua. E depois eles continuaram: nós só vamos adorar ao único Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto de seu semblante. Agora baixou, né? O bicho baixou. Contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Você já pegou alguma pessoa assim que de repente você respondeu alguma coisa, fez uma escolha, baixou assim e falou assim: nossa, achei que ele era meu amigo. Sabe quando você se posiciona com um amigo de escola e ele é seu amigão, a sua amiga, e de repente você fala: não, isso aqui eu não falo não, isso aqui eu não faço não. Não, isso aqui não está no meu celular, não. Ah, então você não é mais minha amiga. Não, então você não é mais meu amigo. Não, não vou mais andar com você, não. E aí? E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe por que os mais fortes? Fala assim comigo. Intimidação. Quando o diabo mandou Golias afrontar o povo e o exército de Israel, a Bíblia diz que por 40 dias Golias aparecia na entrada da cidade e começava a declarar um monte de coisas para intimidar o exército de Israel. E a Bíblia diz que o exército de Israel começou a retroceder. É assim que o diabo trabalha, queridos. Quando você está perto de receber a bênção, quando você está fazendo a coisa certa, é interessante que a gente faz essa pergunta: Deus, é tanta zica na minha vida, eu estou pecando? Já fez essa pergunta? Agora eu te respondo: se tem zica, é porque a promessa está perto. Porque a intimidação do diabo começa a aumentar. Quando Paulo estava tendo aquela experiência, a Bíblia diz que veio os homens, apedrejaram, açoitaram eles, machucaram eles, intimidaram. Lembra de quando você era criança? Era todo corajoso, toda corajosa, diante da mãe, do pai, estava umas belas sentadas no lugar certo, estratégico, para você ir lá pro teu cantinho, vai meditar no que você fez. Porque uma bela sova intimida qualquer um. É isso que o diabo faz sempre. Ele quer te intimidar com as palavras, ele quer te intimidar com as ameaças. Escuta, se você não se dobrar, você vai entrar no forno.
Escuta, se você não retroceder, você vai fechar. Se você não retroceder, você vai falir. Se você não parar, eu vou te destruir. É a mesma coisa sempre. E a Bíblia diz que veio os homens mais fortes. Intimidação. Porque nessa hora que vem os homens mais fortes, seguras, falam, não, tá bom, eu não vou não, eu me prostro. E tem crente falando assim, tá bom, eu me prostro agora, depois eu peço perdão. Sabia que cada erro que você peca, você volta atrás espiritualmente, quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. O pecado, se tem arrependimento e confissão, Deus não se lembra mais, mas as consequências de colheita existem. E as pessoas esquecem disso. Se eles tivessem se dobrado e depois eles tivessem pedido perdão para Deus, eu acredito que Deus ia perdoá-los. Porém, deixariam de ser os homens escolhidos a dedos por Deus para estar no palácio. E aí, o que você quer? Para esse início de um ano de milagres e de um mês de libertação. Alô? Amém? Amém. Diz aqui que veio os homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Diz que eles foram ali colocados com tudo aquilo que eles tinham. Por que Deus coloca aqui as capas, os calções, o chapéu e as vestes? Por que Deus coloca isso? Porque essas coisas fazem parte profeticamente da nossa chamada. Amém? Como não existe um profeta sem capa, quando Elias foi levado ao céu, o que caiu? A capa. Eliseu pediu a dupla porção do Espírito que estava em Elias, mas Deus deixou a capa, e com a capa ele bateu as águas do Jordão e as águas foram abertas, divididas. Você está aí ou vocês estão dormindo? Amém. Amém. São instrumentos proféticos. A nossa roupa simboliza a autoridade que temos, o nosso chamado. O que o diabo estava dizendo aqui? Escuta, você escolheu isso, então agora com todo o seu chamado, com todas as suas promessas, com tudo aquilo que você tem. Se eles tivessem o chofar, leva o chofar também, leva o chifre também. Vou pôr tudo que vocês têm lá no forno de fogo ardente. Porque o diabo muitas vezes quer envergonhar. Mas quando nós estamos posicionados, fazendo a coisa certa, na hora certa, dizendo a coisa certa, o livramento do Senhor vem ao nosso encontro. Amém? Amém. E porque a palavra do rei apertava, era urgente, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Só os camaradas que levaram, antes de chegar, já morreram queimados. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. O que eles tinham? Preste atenção, isso é profético. O que eles tinham dentro daquele forno? A Bíblia diz que eles foram amarrados e as únicas coisas que eles tinham ali, além, é claro, da fé, eles tinham o seu chapéu, a sua capa, peraí que eu esqueci, o seu calção e as suas vestes.
Eu quero dizer, e é com isso que Deus vai operar o milagre. Amém. Glória a Deus. É os instrumentos proféticos que Deus te dá dentro do seu chamado, que te protege do fogo do inferno. Glória a Deus. É a capa que Deus coloca sobre você, que o fogo não queima. É o chapéu de autoridade que Deus coloca sobre a sua cabeça. É a unção que Deus coloca sobre a sua cabeça, que o diabo tem que retroceder. Amém. Amém? Amém. São as vestes que Deus coloca sobre a sua vida, dentro do seu chamado, que te protege de qualquer seta, qualquer dado inflamado do inimigo. Glória a Deus. Amém? Amém. E diz que eles entraram ali atados. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não somos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei? Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens. 4 homens soltos. Fala assim comigo: soltos. Soltos. Sabe quando verdadeiramente esses homens usaram o seu chamado efetivo no profético? Não foi todos os anos que eles estavam no palácio, mesmo quando eles decidiram não estar se contaminando, que não se contaminar com música do mundo, com comida do mundo, com tchá-tchá-tchá do mundo, com isso do mundo. Isso é fácil, queridos. Eu quero ver não se contaminar quando tiver uma escolha onde você vai ser colocado no forno, só você. É aí que o que Deus te deu, a capa, a veste, o chapéu, vai cumprir o seu ofício profético. É interessante que a Bíblia diz que quando Jesus chegou diante de Lázaro, preste atenção, quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, Jesus disse assim: tirar a pedra. Ninguém queria tirar a pedra, ninguém gosta de tirar a pedra, ninguém gosta de se libertar. Aí foram lá, tirou a pedra. Aí o povo gosta: ressurgiu, ressurgiu. Gosta das músicas, né? Vamos cantar a música de ressurreição. Aí Jesus diz assim: Lázaro, sai para fora. Por que Deus falou sai para fora? Porque se ele falasse só sai, talvez ele entendesse: sai demônio, sai para fora. Aí ele veio, a Bíblia diz que ele veio atado. Não veio todo amarrado? Sim. Atado. Ele veio pulando, atado, fora. Aí ele disse: desligai-o, tirai as faixas e deixai-o ir. Não é assim? Sim. Isso é a experiência primeira de uma libertação. Tirar a faixa quando você está morto, quando você está cativo, quando você precisa ressurgir. Isso é a primeira. Então, quebra de vínculo, queridos, é a primeira coisa que temos que fazer. Só que se verdadeiramente você quer uma vida em abundância e libertação extrema, você cai atado no forno. Atado ainda em vergonha com seus instrumentos proféticos, porém lá dentro todos têm que ver você, fala comigo, solto. Glória a Deus. E ainda com o cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Outro nível. Outro nível de libertação. Amém? Amém. Outro nível de libertação. E diz aqui que então o rei Nabucodonosor disse isso: eles estão soltos e andam passeando. Gente, eles não estavam assim: tira-nos daqui. É engraçado que naquela situação de estar preso, Paulo e Silas cantando e adorando, na fornalha, estavam passeando.
Preste atenção. Quando você tem verdadeiramente uma experiência de libertação num novo nível, você não precisa pregar. Um louvor liberta. Um louvor prega por si mesmo. E você não precisa pregar. Você só passeia. Basta ser visto. Amém. As pessoas, e principalmente os crentes, gostam muito de falar do que têm, do que são e do que podem fazer. Esses que falam muito, que dizem muito e que têm um currículo espiritual, você pode ter certeza que não tem experiência de libertação num nível maior. Porque quem vive isso só louva. Aleluia. Ou só passeia. Amém. E a sua própria vida mostra quem é. Amém. Diz aqui, e não há nenhuma lesão neles, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. Amém. Amém. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, sai e vinde. Ai, Jesus. Ou a mesma pessoa que disse: vou colocá-los. Engraçado que ontem o pastor Josiel disse assim: o diabo tem que ter medo de você. Acho que só eu disse amém. Fez um é? O diabo ainda tem que abrir a boca no inferno e falar assim: não é que ela é crente mesmo? Amém. Não é que nada atinge essa mulher? Não é que nada tira o foco desse homem? Amém. Aí veio o gostosão do rei Nabucodonosor. Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo de forno ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, aí vem toda a corja. Todos aqueles falaram: você não serve para nada. Você recebe de vez em quando, assim, no seu zap: ai, perdão, não sabia o que estava dizendo, não sabia o que estava fazendo. Toda corja que falou mal de você, toda corja que apontou você, toda corja que te pôs no fogo, estava lá. E viram que o fogo não tinha tido poder sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas, fala que nem as suas capas se mudaram. Nem as suas capas se mudaram. O que é isso? A sua unção estava intacta. Glória a Deus. Nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, quem enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Nossa, já se converteu, né? Que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, como se ele não fosse o rei. Quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia. Deus vai mudar a sentença que sai da boca do diabo. Amém. Ah, mas vai. Glória a Deus. Porque antes de ter colocado eles dentro do fogo, ele disse: tem algum Deus que pode te livrar das minhas mãos?
E Deus fez sair da boca de Nabucodonosor: não há outro Deus que possa livrar como este. Glória a Deus. Amém. Sabe por que tudo isso que falamos hoje acontece? Sabe por que 2 homens conseguiram enxergar a terra prometida apesar dos gigantes, das dificuldades de um grande exército? Sabe por que estes homens conseguiram conquistar a terra prometida? Porque se posicionaram. Fazem comigo: posição. Posição. É tudo. É tudo. Posição em Cristo Posição em Cristo. é fundamental É fundamental para uma vida para uma vida vitoriosa. vitoriosa. Glória a Deus. Amém? Amém. Essa noite você escolhe. Você pode escolher experiências, intimidações pequenas, mas ter conquistas pequenas. Você pode escolher dar uma baixadinha. Ainda tem, né? Tem essa música também. Dá uma baixadinha, né? Olha, tudo é profético, tá vendo? O diabo tá falando e o povo dá uma baixadinha, vai indo, né? E vai de ladinho. Jesus poderoso. Você escolhe dar uma baixadinha. Aí depois eu peço perdão para Deus. Mas com isso retrocede todo o processo. Volta lá para o fim da fila. Ou vamos lá, Senhor. Tá, minhas costas estão aqui. Pode ir. Eu sei que eu vou para a prisão, mas meu maior milagre está depois disso. Glória a Aleluia. Deus. Amém. Tá bom, Senhor? Trabalho mais. Vamos lá. Regaçando as mangas mais uma vez. Mas eu sei que depois disso, meu testemunho é maior. Amém. Aleluia. Tá bom, Senhor. Vamos entrar nesse forno aí. 7 vezes: Jesus poderoso, dai-me graças. Mas a gente entra. Amém. E ali você tem experiência de ver o Rei. Glória a Deus. O que você escolhe hoje? Nas suas lutas, prosseguir, ou nas suas lutas, retroceder? Fica de pé. Vamos fazer hoje uma declaração, amém? Hoje nós vamos declarar como esses 3 homens declararam diante do rei Nabucodonosor: escuta aqui, não te necessitamos responder sobre este negócio, mas já que você quer, nós não vamos se dobrar, e para acrescentar, nós só adoramos a um único Deus. Amém. Então hoje, diante de Satanás, diante dos seus demônios, diante dos seus inimigos, diante do exército, diante dos homens fortes, que muitas vezes o diabo já listou para te intimidar, talvez olheiros que estão ao seu redor só futricando e maquinando contra você, talvez aqueles que estão entrando todas as vezes e batendo a sua porta dizendo: mais um dia que você não vai conseguir, mais um dia que você vai fracassar. Não sei quais são os seus inimigos, não sei qual é a intimidação, não sei quais são as suas lutas, mas uma coisa eu sei: que tudo fica melhor quando nos posicionamos em Cristo. Assumimos a responsabilidade de sermos filhos
Deus, herdeiros da promessa, e carregarmos nas nossas veias esse sangue profético. Amém. Porque sempre haverá a capa para nos proteger, sempre haverá o quarto homem ao nosso redor, sempre haverá o brilho do Senhor e os escapos do Senhor para aqueles que o temem. Amém. Amém? Amém. Então nós vamos fazer uma declaração, dizendo a Satanás, seus demônios, inimigos, ou fofoqueiros, futriqueiros, ou qualquer tipo de entidade, quem é o nosso único Deus? Amém. A quem servimos, a quem adoramos, a quem nos prostramos e a quem vamos seguir com o propósito de chamado até Deus nos levar. Amém. Amém? Amém. Oh glória! Então vamos lá. Eu vou orar primeiro com vocês, tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, sela as nossas vidas neste momento, Senhor.